Aqui, eu discordo totalmente. Determinação do envolvimento de furca. Isso aqui, gente, é um erro muito grande, porque como que é a medição da furca? A gente enxerga a furca, para quem não sabe, a furca, ela está logo abaixo, imagina que a minha mão seja a coroa do dente, aqui sejam as raízes, então nós temos a linha melo-sementária, depois nós temos uma região de pré-furca, aonde a raiz do dente começa a se dividir. A partir do momento que se divide, ela é a furca, tá ok? Ou seja, a gente, quando faz a medição, a gente sempre faz horizontal. Então, quando a sonda entra pouquinho, mal inicia a furca, é considerado grau 1. Quando ela penetra dentro dos espaços entre as raízes, mas não ultrapassa. Ela é o grau 2 e quando ultrapassa é grau 3. Alex, me desculpa, mas isso aqui para mim ou nada é a mesma coisa. Porque se você imaginar, pensa comigo aqui, você imagina que isso aqui seja um molar cortado ao meio, tá ok? A gente cortou o molar, a gente cortou esse molar aqui ao meio, tá bom? Tá bom. Tá? Então aqui, por exemplo, olhando a radiografia, eu já sei que é uma furca grau 3, porque aqui não tem osso, então se você enfiar uma sonda aqui, ela vai da vestibular para lingual. Tudo bem? Você concorda comigo? Concordo. Tá. E agora, aqui aonde tem o osso para baixo, não pode ter um defeito intraósseo aqui, que é o componente vertical da furca? Você compreendeu? E aqui nessa nova consideração, nessa nova classificação, aliás, nem na antiga classificação era considerada, tá ok? Porque o paciente, ele pode ter, você sondando horizontalmente aqui, por exemplo, ele pode ter uma furca grau 2, só que ele pode ter um componente vertical no meio das raízes de perda óssea aqui muito grande. Você compreendeu o que eu estou falando? Aqui, olha só. Estou vendo a imagem. Tá vendo a imagem? Compreenderam o que eu estou falando? Então, isso aqui, eu acho que é um erro de diagnóstico, você fazer uma sondagem baseado somente na determinação horizontal do envolvimento de furca, tá ok? Essa é a minha opinião, tá? E também tem que botar aqui o estudante que deve estar vendo essa aula, a importância também da sonda de Neighbors para poder... Neighbors justamente para poder ter acesso às regiões de multirradiculares. Ela tem uma curvatura que ela consegue... Isso, completamente na região de exatamente. Furca, verificar se foi comprometimento de 1/3, 2/3 ou 3/3 dessa sonda. Exatamente. Isso também aqui desculpa. Também aqui é de fundamental importância para a gente ver se o paciente vai ficar com dente ou não. Exatamente. Porque a partir do momento que o paciente tem uma lesão de furca grau 1 e grau 2, a gente consegue realmente fazer um tratamento, uma regeneração textural guiada para o paciente ficar com esse dente. A gente faz uma incisão intraocular, rebate o retalho, faz raspagem, tira todo o tecido de granulação, descontamina aquela região, bota biomaterial. Se você quiser usar também o Endalgain, que é da Strauma, você usa, mistura, faz, reposiciona o retalho, pronto, o paciente fica com aquele dente. Quando é lesão de furca grau 3, a gente indica para fazer exodontia e implante. Antigamente se fazia a pré-molarização, que foi o que o professor falou. Vamos pegar esse molar e dividir no meio. Aí antigamente dividia esse molar no meio, fazia um aumento de coroa clínica, fazia endodontia, que é o canal, e fazia duas coroas bonitas no formato de pré-molar. Só que hoje em dia, a gente pode fazer até na faculdade, para poder o estudante aprender e o paciente às vezes ficar, porque o pior dente, é o que eu falo para todo mundo, o pior dente é melhor do que o melhor implante. Tem a fisiologia, ligamentos periodontais que irrigam aquela região, mas o custo às vezes fica muito maior do que você fazer a exodontia e fazer a instalação do implante e a prótese do implante. A odontologia, ela perdeu um pouco. O implante é maravilhoso, vamos levar a sério, né? Graças ao implante, surgiram muitos biomateriais, eu acho que foi um grande passo. Eu acho que a odontologia, ela é dividida em 3 grandes fases: a anestesia, as resinas e os implantes, sabe? Eu acho que isso aí realmente foi inovador na odontologia, o resto é tudo balela. E na nossa odontologia antiga, a gente fazia pré-molarização, que era construir 2 pré-molares no molar, a gente fazia odontosecção e removia a raiz em pior estado, tá ok? Fazia tunelização também, onde a gente abaixava a gengiva, ensinava o paciente a usar uma escovinha interdental ou interproximal aqui também. E como você falou, o implante hoje ele veio a fazer com que certas técnicas sumissem, né? Mas existem. Só para você ter...
Oi, fala. Desculpa, só para traduzir aqui, Sênio, o que acontece? Tunelização, você rebate o retalho, faz osteotomia, osteoplastia nessa região e deixa um túnel, literalmente. O paciente, ele vem com a escovinha de interdental e consegue fazer higienização. A gente joga essa gengiva um pouco para baixo, aí entra naquele critério que a gente falou, que a gengiva, às vezes, em saúde, a gengiva é o que o osso embaixo dela é, em doença nem sempre. Então a gente reposiciona essa gengiva para baixo e o paciente consegue higienizar. Ao lado bom, ficou com o dente que é dele. Só deixar bem claro aqui, quando eu falo que o pior dente é melhor do que o melhor implante, é claro, a melhor forma de substituir um dente perdido, lógico, é a instalação de um implante. Tá? Mas se a gente puder fazer de tudo para tentar manter esse dente, é de fundamental importância. O que me preocupa um pouco, Alex, é que hoje em dia a hipervalorização do implante às vezes faz com que existam verdadeiros suicídios dentários. Então, por exemplo, terço médio da raiz de perda óssea, tem muito colega indicando a extração e colocação do implante. Qual é a alegação? Que sobrou mais osso para colocar o implante, ou seja, você consegue uma inserção melhor do pino com mais remanescente ósseo. Concordo, a gente não tem como discutir, mas terço médio de raiz, antigamente, quando não havia implante, você tinha obrigação praticamente de tentar salvar esse dente, entendeu? Então é assim, eu acho que a gente tem que se adaptar aos mundos atuais e eu acho que vai do bom senso de cada um, né? Porque, por exemplo, se um paciente é mau higienizador, Alex, na minha opinião, com certeza. Entendeu? Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo também já é um ponto de interrogação, compensa colocar implante nesse paciente? Você entendeu? Porque se ele vai perder o dente por ser mau higienizador, ele vai perder o dente com implante também, perfeito, com certeza. Entendeu? Eu penso assim, sabe? Existe, quando a gente faz a instalação do implante, existe o sucesso imediato e o sucesso a longo prazo. O que é o sucesso imediato? Você faz a sua instalação do seu implante, tem a osso-integração, perfeito. O paciente, depois de 4, 6 meses ou até 45 dias, 60 dias, dependendo do sistema de implante que é colocado, ele vai reabilitar. Mas tem o sucesso a longo prazo. O que é o sucesso a longo prazo? Esses pacientes, provavelmente, 80% desses pacientes não vão chegar a 10 anos com esse implante em boca. Exatamente. Tem estudos falando isso. Tá? Eu devo ter errado a porcentagem um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, mas é uma porcentagem muito grande. Mas é isso mesmo, é isso. É uma porcentagem muito grande, porque existem os traumas oclusais, que hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, está todo mundo contando um dente. Às vezes você reabilita o paciente e não faz uma placa para poder proteger aquela prótese. Tem a questão da doença periodontal, a pré-implantite, que o professor José vai falar aqui mais para frente. Então, pessoas que fumam, pessoas que têm diabetes, então isso acaba influenciando bastante no sucesso desse implante a longo prazo. Existe também a questão da manutenção desse implante, que os profissionais às vezes não conversam com o paciente, informando, isso aqui tem que ter uma manutenção. Boa parte das vezes eu converso com o paciente é indicado para mim, já vem com problema já, e tratar periimplantite é difícil, não é fácil. Difícil. É muito difícil. Então o paciente chega aqui, não, colocou o implante e para mim já estava pronto, estava bom. Então o paciente fica 10 anos, 5 anos, 6 anos sem fazer a manutenção. Quando chega uma perda óssea muito grande. Aí entra o detalhezinho que eu estou falando aqui desde o início. Ligamento periodontal. Parece besteira, mas não é. Tem várias artérias e veias ali que irrigam aquela região. Nossa célula de defesa chega mais rápido naquela região. As células que vão regenerar estão ali dentro. Com certeza. Lembra que o professor José falou do fumante? Que o fumante sangra pouco, porque às vezes ele diminui em quantidade e qualidade daqueles vasos. A temperatura na boca chega muito alta. Então as células de defesa também não conseguem chegar naquela região para conseguir. Já é difícil em dente. Imagine como a pessoa não tem os ligamentos periodontais, tem um implante. Sim, é só perda. Não existe nem tentativa de regeneração do organismo, porque toda a regeneração vem do ligamento periodontal, que são as células mesenquimais indiferenciadas ou células progenitoras, como vocês queiram chamar isso aí. Tá ok? Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar.